Graça e paz, amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e esteja sobre a sua vida. Desde já, sempre o nosso agradecimento por você estar acompanhando os nossos vídeos e também prestigiando este canal. E como eu sempre inicio dizendo, peço a vocês que possam inscrever-se nesse canal, se não for inscrito ainda, que você clique no sininho das notificações, para que a cada vez que nós gravarmos um vídeo, você seja comunicado. E também que você possa curtir e compartilhar estes vídeos ou o link do canal para outras pessoas. O nosso assunto ainda é sobre a oração e nós vamos falar hoje sobre a oração intercessória, que não falamos até agora, demos algumas pinceladas, mas não falamos até agora sobre a oração intercessória. E hoje foi uma prova para poder gravar, irmãos. Eu ainda estou com um pouco de barulho externo, porque eu tenho duas igrejas praticamente coladas na minha casa. Temos uma igreja católica, que hoje fizeram procissão nas ruas e colocaram caixa de som na rua, e uma barulheira tremenda. E mesmo com esse microfone aqui de lapela, eu percebi que ia sair barulho de fundo ainda. E também tem o culto, ao mesmo tempo, da Congregação Cristã do Brasil, que fica bem em frente à minha casa. Na verdade, o fundo da igreja fica bem em frente à minha casa, de modo que é uma mistura de barulhos. E para completar, ainda vem um cidadão com esses carros que tem megafone em cima, 8 e pouco da noite, não é? Agora já são mais de 9h30, não é, quase 9h30, mas era 8 e pouco da noite tentando gravar, e ele vendendo Danone, e parecia o carro do ovo, só que era Danone. E é difícil, irmãos. Eu estou construindo uma casa, e nesta casa nós vamos ter um compartimento, um escritório com isolamento acústico, e aí vai ser o nosso quartinho de oração também, vamos estar livres desse negócio todo aí. Meus amados, eu quero usar como tema primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo de número, se eu não me engano, é o 23. 1 Samuel 12 e 23, está escrito assim: E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E nesta parte hoje do nosso estudo sobre oração, meus amados, eu quero, sem dúvida, falar sobre a oração intercessória, de modo que nós possamos, a câmera caiu, escorregou, gente, de modo que nós possamos então meditar neste tipo de oração. E um dos grandes pecados e erros que nós cometemos, nós que estamos envolvidos com a oração, é a negligência dessa oração perseverante. Quando eu li esse versículo aqui, não é? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quem falou isso foi Samuel. E quando Samuel, ele renunciou ao seu ofício de juiz, ele declarou com solenidade perante todo o povo que ele não se eximiria, ele não deixaria de orar por aquele povo, porque ele considerava que era pecado se ele fizesse isso. E todos os verdadeiros filhos de Deus têm que temer esse pecado. Nós temos que orar sem cessar. Estou até sendo redundante. Em Jeremias capítulo 15 e o versículo 1, Deus menciona Moisés e Samuel como homens que se põem diante dele. Também, se você ler Ezequiel capítulo 14, versículo 14, está dizendo lá que Elias era um homem, está dizendo lá que Noé, Daniel e Jó, eram homens de oração. E aí sim, Elias, semelhantemente,
era um homem que tinha as mesmas fraquezas que nós, mas era homem que lutou com Deus em oração e Deus o ouviu. Se nós lermos Tiago capítulo 5, versículo 17, vamos ver o que está escrito. Tiago 5,17. Eu sempre gosto de mexer com a Bíblia, irmãos, porque a nossa mensagem tem que ser bíblica. Está escrito assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E se nós lembrarmos de Abraão também, ele orou insistentemente em favor de Ló, e Deus ouviu e salvou a Ló. Vamos para Gênesis capítulo 18 e o versículo 22 para corroborar com a nossa fala, e você verá que vale a pena a oração intercessória, porque Deus ouve esta oração, ou este tipo de oração. 18 e 22 está dizendo assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E você vai ver que ele orou em favor do seu sobrinho Ló. Ana orou ao Senhor com muitas lágrimas, e ele deu um filho, não é, para ela, e esse se tornou um instrumento sumamente útil na mão de Deus. Está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 1 e o versículo 10. E você lembra também daquele rei poderoso chamado Senaqueribe da Assíria. Ele sitiou, ele cercou Jerusalém. Judá estava em extremo perigo, mas está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20 e 21, assim: Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Olha o valor e o poder da oração intercessória. Olha o impacto e o resultado da oração intercessória. Amados irmãos, por quanto tempo nós vamos querer continuar pecando por negligência em oração? Porque quando eu prego uma mensagem para alguém, estou pregando para mim. Esteja eu cumprindo a palavra ou não, a mensagem continua sendo sempre em primeiro lugar para mim. Então, quanto tempo a gente vai negligenciar essa oração intercessória? O tempo nos urge. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós devemos agir em oração. Paulo era um homem de oração, mas temos a maior prova da urgente necessidade da oração do Senhor Jesus, mesmo, meus irmãos, tá? Se o Filho de Deus, não é, que era Filho de Deus, o Deus encarnado, era Jesus. Na nossa ótica, Jesus não precisava orar, ele era Deus. Ele tinha essência divina dentro dele, mas quantas vezes ele se retirou seguidamente em oração? Sim, Jesus passou noites inteiras em oração, e quanto mais nós precisamos de oração. E além das maravilhosas respostas de Deus às orações, é importante vermos quais os efeitos que acompanham a oração. Vamos ler Lucas capítulo 3 e o versículo 21 para ver o que está dizendo referente ao tema de hoje. Lucas 3 e 21 está dizendo a seguinte expressão: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz dizendo do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Olha só, prezados irmãos, esta é a primeira consequência. Quando nós oramos, o céu se abre. Vivemos então debaixo de um céu aberto se nós formos de oração.
Em Lucas capítulo 9, versículo 29, está escrito que quando ele orava, a aparência do seu rosto, ele quem? Jesus, se transfigurou e as suas vestes resplandeceu de brancura. Então você conhece uma pessoa quando ela ora, porque parece que ela transpira, ela transparece, ela exala, não é? Ser uma pessoa de oração. Isso reflete o resplendor da glória de Deus. Você vai se lembrar, né? Dentro do início da Bíblia, quando Moisés passou 40 dias lá no Monte Horebe. Ele passou esses 40 dias na presença de Deus. E depois ele desceu. E a Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu de tal maneira que o povo não conseguia contemplar o rosto dele. Ele teve que colocar um véu na frente. Quando Jesus orou, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Que maravilha, irmãos! Olha o poder da oração. Então, isto é um símbolo, um retrato da crescente transformação de um filho de Deus. À medida que nós praticamos mais a oração, toda a dureza será eliminada do nosso rosto. A nossa fisionomia se mudará. Nós vamos ficar parecendo com Jesus. Nós vamos experimentar pessoalmente a veracidade de 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de dia em dia, não, é de glória em glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós vamos sendo transformados, segundo esse versículo, na imagem de Jesus. Sabe quando você está casado muito tempo com uma pessoa, que os dois ficam um parecidos com o outro, não é? Então, Romanos capítulo 8, versículo 29, vamos ler ainda este versículo, Romanos 8, 29, está escrito assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Filho com F maiúsculo. Está falando aqui que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, você já parou para perceber a importância deste versículo? Nós irmos ficando parecidos com Jesus. Isso acontece quando nós contemplamos o seu rosto por muito tempo, quando nós começamos a falar muito tempo com Jesus, não é? Então, por isso que a oração é um dos melhores meios para sermos transformados na imagem de Cristo. Muitos filhos de Deus ainda não compreenderam, não é? Ou ainda não foram tocados pela importância desse fato. Você deve ser transformado na imagem de Jesus. Um dia, no mundo do além, a grande pergunta será se o Senhor Jesus vai reconhecer você, não é? Se ele vai reconhecer a imagem dele em você. Você lembra que muita gente vai dizer assim no dia do Senhor: Senhor, Senhor, porventura não expelimos nós demônios? Em teu nome não fizemos tantos milagres? E a sua resposta será, não é? Olha, eu nunca vos conheci, não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outro lugar vai dizer assim: nunca vos conheci. Ora, mas como assim? Jesus não sabia quem éramos nós ou quem era você? Mas este versículo, para alguns, não é? Infelizmente, para alguns, vai mostrar que Jesus nunca os conheceu, apesar das suas obras de piedade, da sua religiosidade. Eles fizeram milagre, eles fizeram maravilhas, mas nunca permitiram que ele extinguisse na oração o caráter egocêntrico, o pecado muqueado, escondido, não é? Eles não deram valor à morte de Jesus Cristo. Vai ser estarrecedor, não é? Jesus, para essas pessoas, para Jesus, vão ser estranhas.
E elas vão ter que ouvir: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então, meu querido, ore, vamos orar, vamos buscar a Jesus e a sua luz. Todo o resto muitas vezes não pode nos ajudar, mas nós podemos experimentar, não é? Esses efeitos maravilhosos que acompanham a oração quando nós nos atentamos ao caminho bíblico, ao que está escrito na Bíblia: retirar-se resolutamente. E o Senhor Jesus, ele vai dizer lá em Marcos, capítulo 6 e o versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, não é? Então Jesus, ele mesmo, muitas vezes se retirou para a solidão. Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E aí, então, muitas vezes, nós precisamos nos retirar para orarmos também, fechar a porta do nosso quarto e buscar a presença do Senhor. E aí, quando nós buscamos, não é? Com aquela decisão firme de estar na presença do Senhor, certamente, não é? Vai chegar algum impedimento de Satanás. Você já percebeu que às vezes você quer orar e aí passa o caminhão de gás, passa o carro do ovo, é o telefone celular que toca, é a criança que começa a chorar, você se lembra que você tem um trabalho urgente que deveria ser feito, e Jesus experimentou isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito que quando Jesus ele foi para um lugar deserto, ele estava orando. E aí muita gente procurava diligentemente a Simão, procuravam a Jesus, e Simão também, e os que com ele estavam. E aí encontraram Jesus e disseram: olha, todos te buscam. Então Jesus, vamos dizer assim, não tinha sossego. E muitas vezes acontece conosco isso, não é? Porque nós estamos num tempo das pessoas agitadas. Hoje em dia estamos cercados desse tipo de pessoa nervosa, agitada, mas nós precisamos nos aquietar, encontrar um lugar durante o dia para buscar ao Senhor em oração. Então, concluindo esta mensagem de hoje, eu peço a você, meu querido irmão, insistentemente, vou repetir pela terceira vez: busca um lugar onde você pode sozinho se chegar ao seu Senhor em oração e não te deixes afastar dele por nada e por ninguém, porque está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus quer te abençoar, Ele anela revelar-se a muitas pessoas mediante as suas orações. Por isso, foge dessa correria na medida do possível e vai para a solidão, você e Deus. Solidão no sentido humano, né? Porque quando você está com Deus, você não está sozinho. E tão verdadeiramente, como a Bíblia e a palavra de Deus não pode mentir, tão verdadeiramente encontrarás em Deus, não é? Alívio, refúgio, o abraço do Espírito Santo. Ele vai se manifestar poderosamente através da tua vida de oração. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família poderosamente, que Deus te agracie com grandes respostas pelas tuas orações, que o Senhor Jesus acrescente a tua fé, e eu tenho certeza que este ano vai ser um ano de vitória para a sua vida e para a vida da sua família. Lembre-se de uma coisa: muitas pessoas precisam da tua oração. Muitas pessoas hoje estão dependendo da tua oração. Este que vos fala aqui é fruto das orações de uma mãe que orou muito por mim, especialmente quando eu estava fora da presença de Deus, aprontando tudo que não prestava lá no mundo. Muitas vezes eu ia para ambientes perigosos, ambientes carregados, e eu saía de lá ileso. Quantos tiroteios em porta de baile, pagodes, em ensaio de escola de samba, quanta gente, irmão, ruim do meu lado, cercado, e Deus sempre me guardou. Por quê? Porque havia alguém intercedendo por mim. Havia alguém, eu estava aqui, e aquela cobertura de oração sobre a minha pessoa, me guardando, me protegendo, não é? E não deixou que eu morresse
e hoje estou novamente, já faz 26 anos, não é? Eu fui até crente até os 17 anos de idade, saí da igreja, voltei com 28, de 28 para 56, tem quase aí 30 anos que eu estou de volta na presença de Deus, e até hoje, minha mãe já partiu para a eternidade, mas as orações dela estão fazendo efeito na minha vida. Meu querido, vale a pena você orar por alguém, amado, vale a pena. Mesmo que a pessoa, parece que quanto mais você ora, mais fica pior. Continua orando, porque a resposta de Deus vai vir para a tua vida e a sua casa vai ser uma bênção mais do que é hoje, eu tenho certeza disso. Amém? Um abraço, Deus abençoe.